disponibilizada no YouTube. Então, chegou agora a professora Jaqueline Freire, meu nome é Ana Cláudia Cardoso, nós temos aqui a equipe, né, desta atividade, a Luna, a Tainara, o Bruno, a Bia, o João Paulo, o Neto, a Isabela, enfim, nós temos aqui um coletivo que, desde a nossa última reunião, produziu um material lindo, maravilhoso, que a gente vai passar para vocês hoje. Mas para quem está chegando pela primeira vez, não conhece o projeto, não participou da reunião que nós fizemos para boas-vindas e agradecimentos de quem se dispôs a criar esse vínculo com a gente só quer esclarecer rapidamente que esse projeto é um projeto de extensão, né? É um projeto ligado ao Eixo Transversal 2020 da PROEX-UFPA, que tem a minha coordenação e também tem a subcoordenação da Jaqueline, participação do professor Luiz Jesus Dias, participação do professor Arley Silva, e que tem como objetivo ampliar o diálogo sobre a diversidade na cidade, né? Então, a gente tem aqui uma realidade hoje de muita presença de estudantes cotistas, de estudantes que têm origens extremamente variadas, diversas, e a gente percebe que muitas vezes o nosso projeto político-pedagógico das nossas escolas ainda não consegue dar conta dessa diversidade, e em função disso a gente está aqui fazendo nessas rodas, nesses círculos de leitura, que é uma das atividades desse projeto, o debate de algumas obras, né, que tem como foco essa perspectiva latino-americana, a perspectiva da decolonialidade, a perspectiva da consciência negra, enfim. A gente vai ter aqui uma sucessão de obras que serão trabalhadas e, conforme já foi programado, nós começamos com a obra Sociologia das Imagens, da autora boliviana, da socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, e hoje nós trazemos para vocês um guia de leitura, né, que eu vou aqui rapidamente apresentar, e uma atividade, né? Nessa atividade, nós vamos criar uma condição de interação com essa obra, né? Então, ela é uma obra super importante para compreensão da realidade indígena aimara, né? A cultura andina, boliviana, mas que também revela para a gente o quanto nós precisamos estar atentos para conseguir enxergar de que forma essa construção da exclusão, da subalternidade, está presente do preconceito, está presente na nossa realidade. E muitas vezes, quando nós que somos vinculados a esse campo da arquitetura e urbanismo, ou de outras áreas que também estão ligadas ao urbanismo, à produção da materialidade da vida, né? A gente acaba recebendo uma formação que amplia essa exclusão. Então, o objetivo dessa conversa e das seguintes será a gente vai gradativamente ajustando, modificando a nossa conduta e se preparando para trabalhar de uma forma mais adequada na nossa realidade. Então, esse aqui é o nosso guia de leitura, né? Esse aqui é a logo do projeto, né? Então, a gente tem aqui essa versão que acabou de sair do forno, né? Que está, se a gente encontrar aqui problemas, a gente vai corrigir. A gente tem aqui, então, o apoio do programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo do campus de Abaetetuba, onde a Jaqueline é professora da educação do campo. A gente tem o apoio do Laboratório das Cidades, onde tem participação a Luna, a Tainara, a Isabela, e dos nossos grupos de pesquisa, do Urbana, do Labicam, enfim. Isso aqui a gente pode ainda precisar acrescentar mais coisas que possam não ter sido mencionadas, e tudo isso está vinculado a orientação de uma rede que está se construindo na universidade de estudos para a compreensão da realidade do Sul, que é a Rede Integra Sul, né? Então, está dentro do portfólio de ações, né,
dessa rede colaborativa, né, de professores, pesquisadores da universidade. Então, a gente tem aqui um sumário, né, para que vocês se situem mais ou menos nessa viagem que a gente vai embarcar a partir de agora. Aqui a gente também está mostrando quem somos, né? Como é que está organizada essa equipe. Então, algumas pessoas trabalham na organização, fazem aí a agenda, cuidam da gravação, da diagramação do material. Outras pessoas leram a obra e fizeram a síntese que vocês estão recebendo. Essa obra é escrita originalmente em espanhol. A gente sabe que existe a necessidade de respeitar os direitos autorais, então a gente está entregando para vocês, para o exercício, um resumo da obra, né? E que também nos obrigou a estudar, né? A interagir um pouco mais com a autora. E a gente vai ter a participação de todos vocês, né? Que serão também co-autores nesse processo, trazendo para a gente aquilo que a gente vai solicitar daqui a pouquinho no exercício. Boa tarde, turma. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. O professor Jesus foi mencionado há pouco, né, nosso colega da Escola de Arquitetura e Urbanismo, lá do Portugal também, né, que também é membro, né, está entre os docentes que estão envolvidos no projeto. Então, eu imagino que vocês estejam vendo aqui uma apresentação, né, desse PDF. Então, aqui a gente está colocando para vocês as mídias que a gente está utilizando, né? Então, essa plataforma, Google Meet, vai colocar no YouTube para quem quiser ver depois. E o nosso objetivo aqui é democratizar o acesso, é a gente conseguir traduzir coisas e essas coisas alcançarem a maior quantidade de pessoas possíveis, né? E nós vamos trabalhar com vocês usando o Padlet, que é um mural colaborativo, né, que todo mundo vai poder utilizar para colocar foto, ideias, né, links, textos, enfim, vai ser isso que vai dar a vida, né, para o que vocês trarão para nós, e esse material vai poder ser formatado como um PDF, e também, junto com esse guia de leitura, vai compor um dos registros, um dos produtos do projeto. Né? Então, nós trabalhamos para produzir o guia até aqui, nós vamos todos juntos trabalhar nessa tradução dessa obra para a nossa realidade, e isso vai gerar um produto que a gente vai poder compartilhar com quem quiser reproduzir essa aventura, enfim. E a gente também fez uso de uma outra plataforma colaborativa que nos permitiu produzir um mapa mental, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho também, para vocês terem uma visão geral da obra. Né? E a estrela desse primeiro ciclo é esta senhora, né? Eu já coloquei aqui, a socióloga Aymara boliviana Silva Cusicanqui, que é extremamente revolucionária, tem uma obra muito extensa, mas ainda pouco divulgada. Né? Então, vocês vão ter lá um pouquinho da biografia dela no guia de leitura e vão perceber como ela se constitui como intelectual, como ativista, né? E que é muito respeitada pela maneira como construiu o pensamento, as metodologias, né, de decolonialidade e a luta feminista. Né? E ela tem, aqui, a gente está colocando para vocês uma linha do tempo com as principais obras que começam a ter uma maior difusão a partir de 2010, né? Então, tem várias obras, quem quiser se aprofundar, né, pode depois buscar um pouco mais de informação, mas a gente imagina com essa dica preliminar, né, já criar a ambiência para vocês entrarem em contato com essa obra, né, que é aqui a Sociologia da Imagem, uma das principais, né. As meninas vão ter mais facilidade para dizer aqui, para traduzir o ti, a Luna, como é mesmo que se pronuncia aqui a expressão Aymara, que ela usa para designar a sua metodologia. Cherry. Então, Miradas Cherry, desde a história andina. Então, ela cria aqui uma formulação que ela diz que não é a dialética, que não é nada das epistemologias que a gente conhece, que é uma coisa nova que ela aprendeu a partir das vivências, né, e do contato com as pessoas na produção de várias das obras em que ela esteve envolvida. Né? Então, nós vamos aqui ter o resumo,
olhem como ficou bacana, tem algumas das imagens que são utilizadas na obra. Essa obra vai ensinar para a gente como ler a sociedade a partir de registros não escritos. E isso vai ser apresentado para vocês pelo grupo que fez, né, que produziu aqui o resumo, já, né, numa apresentação com PowerPoint, mas vocês todos vão contar, né, com esse resumo e a gente vai também tentar fazer a síntese dessas 3 partes, né, com um mapa mental que eu imagino que não está no guia, ele está pré-pronto, a partir daquilo que possa ser descoberto por nós, a gente pode voltar lá e ajustar alguma coisa. Eu imagino que nós vamos utilizá-lo assim que acabar a apresentação do livro, né? E, em seguida, eu imagino que eu já vou falar isso aqui, né? Como ninguém me sinalizou... Já está tudo certo por aqui, Ana. Ah, já? Então, eu posso encerrar essa prévia aqui, abrir para que os nossos colaboradores todos, que são alunos de pós-graduação ou egressos, enfim, né, apresentem a obra e depois a gente vem apresentar para vocês o exercício. Imagino que isso deva demorar meia hora, né? Eu peço a atenção de vocês e a gente retoma aqui o exercício daqui a pouquinho. Então, o José Vilásio deve entrar aqui com a primeira parte, né, para a gente saber como foi que a Silvia Kuzikan começou a elaboração, né, dessa nova metodologia de abordagem das relações humanas e da maneira de interpretar a história e interpretar o espaço, de acessar a experiência, né? Bem, mas aí eu vou passar a palavra... Sim, perfeito. Achei fantástico. E depois que tiver disponibilizado no YouTube, eu vou conversar com os nossos grupos dos países africanos para o pessoal assistir e a gente ver o que a gente pode fazer integradamente, até mesmo porque tem alguns colegas dessas universidades africanas que são estudiosos da decolonialidade, e aqui colegas da rede também, e alguns são especialistas na obra do Fanon, por exemplo, que vai ser um dos teóricos estudados mais adiante. Então, a gente pode até contar com a contribuição de algum internacional, colega nosso, sim, nesses debates. E aqui... Então, é preciso fazer o registro de que nós todos somos iniciantes, né? Estamos todos estudando isso pela primeira vez, pelo interesse de entrar em contato, de conhecer. E, lógico, que se aparecer um especialista, né, vai poder contribuir bastante. A gente está querendo aqui fomentar um exercício, né, de uma coisa que já vai aparecer. Então, Evilásio, a palavra é sua. Vou fechar o microfone. Tá aparecendo o slide? Eu coloquei para projetar aqui. Tá sim. Obrigado, Tainara. Tá sim, tá ótimo. Primeiro, boa tarde para todos. Desculpem o transtorno da demora. Como a Ana já apresentou, meu nome é José Neto, sou geógrafo, estudante de mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Urbano Regional da Unifespa. E aí eu vou tentar apresentar um pouquinho para vocês o que a Kuzikan discute na primeira parte do livro Sociologia da Imagem. A Ana já apresentou um pouquinho também brevemente um resumo do que é e do que se trata a obra, mas em síntese ela vai discutir um pouquinho sobre como pode ser possível analisar a história a partir de outras formas de relato, não somente aqueles relatos orais, relatos escritos, através da língua padrão, enfim. E nessa primeira parte do livro, ela vai justamente demonstrar como ela consegue ou tenta analisar a história da Bolívia através dos registros de imagens, filmes e fotos. A primeira parte do livro fala um pouquinho sobre como o relato visual pode ser importante para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre a história dos povos, as dinâmicas sociais, culturais da Bolívia do século XVIII.
E aí ela vai fazer isso a partir da análise da sequência iconográfica de imagens, desenhos feitos pelo Melchor Maria Mercado. Foi um pintor, desenhista que nasceu em Surf, em uma família de classe média, e que durante a vida dele fez muitas viagens, incursões na região andina. E aí essas viagens e incursões dele permitiram com que ele conseguisse representar um pouquinho da sociedade boliviana do século XVIII, final do século XIX, desculpa, através de imagens, fotografias, como eu falei. E nessas representações, o mercado vai mostrar uma sociedade extremamente diversa, formado por diferentes grupos humanos, paisagens, costumes da região andina, analisando a diversidade cultural e social que marcavam essa sociedade no século XIX. Como eu disse, as obras dele vão mostrar uma convivência, apesar de hierarquicamente muito rígida, mas uma convivência multiétnica muito grande, uma diversidade de agentes sociais, índios, cholos, enfim, mestiços, convivendo em espaços de sociabilidade, como a feira, a festa, o mercado. E ele vai, ao longo dessas obras que a gente vai ver no livro, e que vocês vão poder ver também no material que a gente preparou para vocês, como esse contato era um contato muito rico, como esses grupos sociais, eles interagiam de forma muito intensa. Aí também vai mostrar, ao longo dessas obras, por exemplo, uma centralidade muito forte do papel da mulher na articulação mercantil. É muito interessante como ela vai discutindo, analisando essas imagens ao longo da obra, dando uma outra possibilidade de entender a história e de revelar como agentes que muitas vezes eram vistos como agentes sem importância para dinâmicas econômicas, por exemplo, sem importância para a dinâmica social do país, como eles representavam e tinham um papel fundamental para várias instâncias da vida no século XIX, seja para a vida econômica, seja para a vida social, enfim. Além disso, ele vai mostrar também o papel político dessas jovens nações da Bolívia, estava se tornando um país, uma república nesse momento, e a dificuldade de criar um projeto contínuo de comunidade que as elites tanto queriam, por causa justamente, entre outras coisas, dessa multiculturalidade, dessa diversidade e dessa pluralidade que marcavam. Ela vai analisar a obra e ela diz que é justamente essa pluralidade que dá uma certa unidade para esses povos. E essa pluralidade era, na verdade, um problema para as elites que queriam transformar o povo boliviano num projeto de nação único e homogêneo. Pode passar, por favor. O segundo ensaio dessa primeira parte fala um pouquinho do mito do pertencimento da Bolívia ao mundo ocidental. E ele vai discutir um pouquinho das contradições entre a Revolução de 1952 e o projeto de modernização da nação boliviana que é posto em prática a partir dessa Revolução de 52. E ela vai mostrando como, a partir desse projeto de modernização da Bolívia, a gente passa a ter um processo cultural que ela chamou de mestiçagem colonial, que é pautado no alto desprezo pelas personalidades colonizadas, pelo índio, pela população chola, enfim. A Revolução de 1952, que passa a ser comandada pelas elites intelectuais na Bolívia, ela tem um discurso pautado na necessidade de modernização da Bolívia, e para essa modernização passa a ser buscado uma homogeneização, uma estrutura ideológica de homogeneização através do uso muito forte do Estado e dos aparatos institucionais que vão tentar, de alguma forma, apagar e reinventar as marcas do passado, do tradicional, tudo aquilo que marcava a sociedade boliviana,
passa, a partir de 1952, a ser visto como algo arcaico, atrasado, que precisa ser reinventado, precisa dar lugar ao novo, ao moderno, a uma sociedade que estivesse cada vez mais próxima daquele mundo ocidental, baseado nos valores brancos, masculinos, europeus, e tudo isso vai ser feito através de uma forte imposição do Estado, através de um sistema educacional que vai tentar transformar esses grupos, essas sociedades diversas, em um grupo homogêneo, através de um sistema de língua único, né? Através de uma carga de transferência modernizante para os corpos subalternizados, hábitos de higiene exógenos vindos de fora, dos Estados Unidos, passam a ser implantados. Isso vai modificar também, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, que passa a ser vista como responsável por garantir com que esses hábitos de higiene sejam empregados dentro da casa. Então, todo esse projeto e processo de modernização da população passa a ser imposto pelo Estado. E todo esse projeto é uma tentativa de reinventar a história, e vai ser fortalecido também por um álbum de imagens que é criado pelo governo, pela Revolução de 1952, mostrando um pouquinho de como se deu essa revolução. A Revolução de 1952 foi uma revolução super importante na história da Bolívia e teve uma participação muito grande de vários grupos. Mulheres tiveram um papel super importante, os índios tiveram um papel super importante. E aí, através dessa revolução, uma elite da classe média intelectual sobe ao poder, e essa elite vai construir todo um aparato ideológico para demonstrar, por exemplo, que ela estava ali com o apoio da população, e essa população teve, no final das contas, um papel muito pequeno dentro dessa revolução, que os índios, por exemplo, tiveram um papel menor do que de fato tiveram, que as mulheres não foram importantes, quando na verdade elas foram fundamentais para todo esse processo, enfim. E a terceira parte, ela vai fazer uma análise, novamente, sobre os trabalhos de alguns sociólogos da imagem. Todo o trabalho, toda a obra da Silvia Tozzi está baseado na ideia de que a história ela tem uma pluralidade de sentidos de acordo com quem narra essa história. E essa pluralidade, ela não se expressa somente através da forma escrita tradicional, como é contado nas universidades, como é disseminado pelos saberes acadêmicos, por exemplo. Existe toda uma diversidade de formas de expressar a história e de narrar a história que podem ser contadas de diferentes meios. E a imagem é um desses meios. E a imagem ela tem um papel super importante para narrar a história, principalmente numa sociedade tão diversa culturalmente como é a sociedade boliviana, onde você tem várias línguas diferentes, vários povos diferentes. A imagem pode transmitir uma forma de comunicação intercultural muito mais ampla do que outros sistemas de códigos que são utilizados pela academia, pela universidade, pelo Estado. E aí é através dessas outras formas de contar a história que ela vai tentar entender um pouquinho das transformações, das dinâmicas pelas quais a Bolívia passou nos últimos anos, fazendo para isso uma análise da obra de dois autores, um cineasta, Jorge Sanchins, século XX, e as obras, novamente, do Melchor Maria Mercado, buscando, assim, nas obras desses dois autores, identificar dinâmicas e ações daquelas sociedades e daqueles grupos que muitas vezes são vistos como marginalizados dentro da sociedade boliviana. Nos filmes do Jorge Sanchins, por exemplo, que vocês podem encontrar um linkzinho lá no material que a gente disponibilizou para vocês também, ela vai mostrar como as classes subalternizadas são vistas diante da ideia de progresso, diante da ideia de racismo. As obras, os filmes desse autor, eles dão vozes
aqueles grupos que são excluídos, aqueles grupos que são marginalizados. E mais uma vez retoma também as imagens do mercado para demonstrar um outro olhar sobre a história. Nessa parte do texto, ela demonstra como no século XIX a Bolívia tinha um circuito econômico que era muito rico. E na historiografia oficial do país, o século XIX é visto como um momento em que a gente tem uma crise econômica imensa no país. Quando, na verdade, você tem toda uma dinâmica econômica que é muito forte, ligando diversos grupos culturais no interior da Bolívia. E essas atividades econômicas de comércio, de feira, de troca entre essas regiões e entre esses grupos valorizados durante todo o século XIX, quando essas mulheres têm um papel super importante nessa dinâmica, e essa dinâmica dura mais ou menos até o final do século XIX, quando a atividade da mineração começa a entrar em voga nesse país. E aí a historiografia oficial diz que o período de maior efervescência econômica foi justamente durante o período da mineração. Mas para esses povos, a mineração acabou representando um período de crise, de declínio, de fim de toda aquela efervescência econômica e de troca que eles haviam construído. Então, a partir das imagens do mercado, que demonstram essa efervescência, que demonstram essa troca, que demonstram essas dinâmicas, esse circuito, ela demonstra que é possível ver a história através de outros olhos, é possível narrar a história através de outra perspectiva, de uma perspectiva que ilumine as classes subalternizadas, rompendo com a ideia de que a Bolívia teria passado por um processo linear de desenvolvimento e que esse processo linear poderia levar ao progresso e a uma modernização imposta que apaga toda a história, toda a tradição, toda a diversidade daqueles povos que marcam a pluralidade da Bolívia. A primeira parte é mais ou menos isso. Obrigada, Neto. Tainara. Só abrir meu microfone. Oi, me escutam bem? Então, como o livro como um todo ele se organiza em 3 partes, eu fiquei responsável pela segunda parte, onde ela vai buscar uma episteme própria, né? Essa segunda parte é uma parte muito visual, eu até coloquei várias imagens ao longo da apresentação, algumas imagens do livro, algumas imagens que eu fui fazendo correlações na hora que eu estava lendo, porque muito do processo que ela descreve para a Bolívia, eu consegui enxergar olhando o nosso contexto, assim, Brasil, Belém, Amazônia, aí eu fui fazendo me permitindo fazer alguns paralelos, né? Quando ela vai em busca de uma episteme própria, primeiro ela vai mostrar que tudo começa pela construção de uma cultura civilizatória. O que hoje, muitas vezes, a gente enxerga como algo posto, já colocado, na verdade foi uma construção em diversos setores. Por isso que o que o José falou mais cedo, de, olha, não é só a palavra, não é só a língua, é muito mais do que isso. Por isso que ela vai costurar o discurso dela a partir de imagem, narrativas, relatos orais, rituais, crenças, religiões, a própria organização do espaço. Então, ela vai mostrar que essa cultura civilizatória que vai se impondo ao longo dos processos de colonização vai se dar em todas essas instâncias da vida, né? E aí ela vai mostrar também, nessa segunda parte, os pontos de conflito entre aquilo que é a tradição local e aquilo que é imposto por esse processo de colonização, para não parecer que foi um processo fácil de imposição de um novo paradigma. E aí, uma coisa que é muito bacana é que ela vai mostrar o impacto desse processo ao longo do tempo na conjuntura atual. O que a gente enxerga hoje como algo já dado, já posto, já concretizado, na verdade é fruto de uma trajetória de sistemáticos processos de colonização. E aí, por isso que ela vai falar, olha, para entender a colonização é muito mais do que uma simples palavra. É muito mais do que a palavra colonização, do que a palavra desenvolvimento, do que a palavra progresso. Está nos símbolos, está nas imagens, está nas práticas cotidianas, na tradição, na religião. E aí ela vai mostrar que muito disso foi anulado, foi apagado propositalmente para, em cima
dessas tradições todas, a colonização se consolidar. Então, você acaba estereotipando rituais, crenças, religiões, modos de vida como algo atrasado, como algo ruim, colocar palavras pejorativas em cima desses símbolos para conseguir consolidar um novo processo. E aí ela vai mostrar que é dessa forma que a colonização vai se estabelecendo. E aí ela vai recuperar, então, essa ideia de analisar para além das palavras, para além da palavra escrita, analisar imagens e símbolos na tentativa de recuperar outras interpretações, outras narrativas sociais que não aparecem nas palavras. E a partir daí conseguir estabelecer, então, uma compreensão crítica da realidade. E aí ela vai começar a construir, então, o que ela vai chamar de uma teorização visual do sistema colonial. Ela vai usar muito a produção de artistas visuais, ela vai usar muitos relatos orais, ela vai usar muitas telas, grafias, pinturas, ela vai analisar muitos processos de ocupação do território, sistemas de organização do espaço, para costurar o que ela vai chamar de uma teorização visual do sistema colonial. Sempre contrapondo, isso é muito legal nessa segunda parte, porque ela vai mostrar como acontecia na Colômbia, como era o sistema colonial e como é que ele vai se sobrepor, então, em cima desse sistema mais tradicional. E aí ela vai analisar, então, os valores, por exemplo. Uma das questões que ela remete muito nessa discussão, na segunda parte do livro, é o quanto que na tradição local, originária, tu tinhas o protagonismo da natureza, tu tinha em algumas situações o protagonismo da mulher, e esses valores todos vão desaparecer com a imposição do sistema colonial, porque o sistema colonial que chega ele é um sistema patriarcal, ele domina a natureza, ele se apropria dos recursos naturais, ele não entende, não reconhece outras possibilidades e formas de se relacionar com o feminino, com o sagrado, com o meio natural. E aí ela vai mostrar, então, essa diversidade de valores, de conceitos, de relação de tempo e espaço. Essa relação do tempo é algo muito bacana, porque ela vai mostrar, através de imagens também, que eu já vou mostrar, como se costurava o calendário tradicional do local, a partir das épocas do ano, por exemplo, que não era simplesmente uma relação linear com o tempo. Era muito mais do que simplesmente uma relação linear. E até mesmo o sistema colonial, quando chega, ele simplifica essa relação temporal, simplesmente organizando a forma de produzir. O tempo do trabalho humano, quanto tempo eu posso trabalhar, a diferença de dia e noite é uma diferença de tempo produtivo, o tempo que eu posso produzir, o tempo que eu posso descansar. Enquanto que quando ela vai analisar a população mais tradicional do lugar, ela vai mostrar que essa relação com o tempo é uma relação muito diversa, muito diferente, envolve outros agentes, outros atores, não é uma relação meramente produtiva. E ela vai mostrar como é que a colonização chega e vai subordinando, então, a população e o território. E aí, essa segunda parte ela é muito legal porque ela vai desconstruir uma série de princípios, paradigmas, ideias, conceitos que já estão postos na nossa cabeça, né? Por exemplo, a ideia de ordem e desordem, de você olhar para o espaço, de você olhar para uma organização e taxar aquilo como algo ordenado ou como algo desordenado. Ela vai mostrar que o uso dessas palavras também está impregnado de significados que vem com a colonização, de você olhar para uma determinada organização espacial e taxar ela como desordenada, porque o teu referencial de ordem é um. Então, quando tu vais pensar as ruas lineares, perpendiculares, paralelas, formando um tabuleiro de xadrez, esse é o teu referencial de um espaço organizado e ordenado. Então, quando você olha para um espaço diferente disso, você vai taxar ele como desordenado. Mas, na verdade, ele não é desordenado, só que a ordem não é a mesma. Então, quando você cria um único referencial, um único repertório, tudo aquilo que é diferente desse repertório vira algo ruim, porque o teu padrão de referência é um. E ela vai mostrar que o sistema colonial ele estabeleceu, então, um padrão de referência e condenou tudo aquilo que é diferente do seu padrão como algo ruim. E, então, a gente entende, né, que tudo aquilo que é ruim, que é diferente do referencial, precisa ser dominado, precisa ser convertido, precisa se adequar a essa ordem agora que está chegando nesse lugar. Isso vai acontecer com a organização das ruas, com a distribuição dos espaços centrais,
com a organização do tempo e do calendário, as religiões como um todo, essa relação de ordem e desordem, esse padrão de referência que vai ser imposto e que vai condenar todo o resto, vai tocar diversas instâncias da vida cotidiana, por exemplo. E tudo vai ter que, então, se adequar a esse novo padrão. Essa parte é muito legal porque ela vai mostrar assim, olha, os espaços públicos, os espaços dos ritos e rituais religiosos, o espaço do sagrado, ele tinha uma outra lógica. Então, quando chega o sistema colonial e coloca o prédio da igreja, e a partir do prédio da igreja vai ter uma praça na frente da igreja, e a partir da igreja dessa praça na frente da igreja, desse largo, vai surgir algumas ruas. Tudo isso é uma imposição, porque o que existia antes não se organizava dessa forma. E aí ela vai começar a mostrar como é que isso vai tocar o território. E aí nessa hora, eu enquanto arquiteta, eu acabei nem me apresentando, né? Depois eu me apresento. Eu, enquanto arquiteta, fui cooptada por todo esse discurso, porque eu rapidamente consegui fazer um paralelo com a nossa realidade aqui, das cidades da Amazônia de ocupação portuguesa, por exemplo, que sofreu um processo de colonização portuguesa. Eu tinha uma outra organização espacial, e aí chega a igreja, a rua, o largo, a praça, e começa a reordenar, né, reorganizar esse padrão imposto. E aí eu até coloquei algumas fotos, alguns prints que eu fui tirando no livro, da relação de como ela vai descrever e vai usar algumas imagens de produções locais para explicar como é que o tempo na cultura andina é muito mais do que simplesmente uma organização linear, dual, onde tu vai ter o teu tempo de produção e o teu tempo de descanso. É muito mais do que isso. E aí ela vai mostrar que a organização do tempo ao longo do ano envolvia muitas outras coisas. Envolviam rituais, envolvia a natureza, envolvia relações do corpo, por exemplo. Esse primeiro cartaz é o mês de janeiro. E aí vai mostrar que o mês de janeiro era geralmente o mês de descanso. Era um mês onde o teu próprio corpo servia como oferenda nos rituais. E era um mês onde acontecia uma série de peregrinações a lugares sagrados. Vai mostrar, por exemplo, que nesse segundo cartaz, que é o mês de fevereiro, tu vai ter uma série de sacrifícios em função das colheitas, porque tu vai ter as estações do ano organizadas também, onde tu vai ter uma estação mais produtiva, uma estação menos produtiva. Então, na menos produtiva, tu organizava os rituais. E aí, tudo isso existia uma relação onde o tempo ele era muito mais voltado para o feminino, onde a mulher era a protagonista desse tempo. Em compensação, em outra época do ano, o tempo era muito mais masculino, onde o homem ia produzir, o homem ia caçar. Então, toda a questão de gênero, a questão da relação com a natureza, a organização do espaço, os rituais, as crenças, os deuses, eles estavam articulados com a questão temporal. Então, o tempo ele não era desconectado desses outros aspectos da vida cotidiana. E aí é muito legal porque ela vai trazer as ilustrações que vão representar o que seria, por exemplo, cada mês. Ela vai meio que compatibilizar a organização linear do tempo que chega com a colonização, né? O calendário, os meses, os dias, quantos dias tem um mês, e vai cruzar isso com a lógica que existia no local, com os rituais, com o período de colheita, período produtivo, com qual era o agente protagonista daquela época do ano, os rituais sagrados, as transições. E é muito rico, e esse é o discurso todo dela, né? De mostrar o quanto de diversidade que existia e que desaparece quando simplesmente coloca um calendário. Quando tu divide o ano em 12 meses, 30 dias, e tu coloca tudo numa lógica muito dual. E a diversidade toda que existia por trás, os detalhes, os outros aspectos da vida que envolviam essa relação do tempo desaparecem. Então ela vai, ao longo dessa segunda parte, descrever todo o processo como existia antes, como era no sistema colonial, e quando sobrepõe, o que resta, né? Como é que fica, então, essa adaptação do que existia antes com aquilo que é imposto? E isso vai acontecer em relação ao espaço também. Aqui que eu fiz essa brincadeira com as fotos, dessa relação de ordem e desordem, né? Enquanto que tu vais ter um sistema imposto, e esse sistema imposto, ele tem uma lógica muito simples, muito linear, muito geometrizada, muito formal, ela inclusive fala isso no texto, que a organização do tempo,
essa organização do tempo muito simplificada, que não reconhece essa diversidade toda, chega no território. E aí a organização do território também vai ser simplificada, vai ser geometrizada, vai ser muito formal, não vai reconhecer nenhum outro tipo de diversidade, enquanto que o que existia lá não era tão simplificado assim, era muito mais diverso. Tu não tinha uma única forma de ocupar o território. E aqui eu brinquei até com representações diversas de aldeia indígena, brinquei com sistemas de organização baseado nos fractais, porque o que é posto para a gente como um espaço organizado, eu vou até ligar para a Letinha, o que é posto para a gente como um espaço organizado, como um bom repertório de espaço, é um espaço formal, geometrizado, aquele clássico tabuleiro de xadrez, onde as ruas correm paralelas e perpendiculares. E se a gente chega num espaço e vê esses outros padrões, a gente vai taxar isso aqui tudo como espaço desordenado ou desorganizado. Porque o ordenado e o organizado no nosso repertório é esse primeiro exemplo. E aí ela vai mostrar, ela vai correlacionar tudo, né? A relação de tempo, a relação de espaço, a relação no cosmos, e vai mostrar essa diversidade de relações possíveis que existiam nesse contexto e que acabam desaparecendo. E aí o nosso único referencial, então, passa a ser esse que é imposto pela colonização. E aí eu queria até uma brincadeira com 2 quadrozinhos para facilitar a comparação do quanto que o que existia lá vai ser muito mais diverso, vai ter um tempo muito mais lento. E essa brincadeira é muito interessante também que ela faz na hora do texto. Ela vai mostrar que o sistema colonial, quando ele chega, ele vai enxergar o espaço, o território como desordenado, como bagunçado, e vai enxergar a organização do tempo como um tempo muito lento, um tempo não produtivo. Então isso aqui vai ser taxado como atrasado, porque não está produzindo tanto quanto poderia produzir nessa lógica capitalista moderna, né, que ela chama. Então, essa organização do calendário do tempo e, consequentemente, do território vai ser pensando no território e num tempo produtivo, enquanto que as relações que existiam antes não eram simplesmente relações produtivas. Existia também a relação produtiva, mas ela não era predominante nesse espaço. E aí que ela vai brincar, então, com essa ideia de, olha, eles chegaram no território, taxaram isso tudo como atrasado, então eles eram os desenvolvidos, né, nessa lógica dual de organizar o espaço, o tempo, as relações. Não vai reconhecer que a relação que existia lá era uma relação de cosmos, espaço e tempo, e ela vai mostrar o quanto que esse calendário capitalista moderno vai ter um tempo vazio, vai ter um tempo linear, que não tem outras relações. É simplesmente organizar o tempo para conseguir produzir mais e assim, teoricamente, arrecadar mais, ter mais lucro, e a relação fica uma relação muito simples, uma relação dual. Enquanto que aqui não, tu tinhas uma diversidade muito maior. Desculpa o erro de português. E isso vai refletir o território. Aqui tu vai ter uma diversidade espacial muito maior e aqui tu vai ter sempre espaços simétricos, geométricos e formais. E aí ela vai mostrar que antes da colonização existia sim uma ordem. Só que essa ordem ela era diferente daquilo que estava imposto. Em que essa ordem que existia relacionava o cosmos, relacionava a natureza, relacionava a comunidade, e que tu tinhas uma relação de hierarquia e de autoridade, sim. Só que não era igual a relação de hierarquia e autoridade que foi imposta com o sistema colonial. De você ter uma figura que domina e que manda e que organiza todo o espaço. Que tu tinhas uma relação muito mais comunal, que a comunidade era muito mais importante do que uma referência de poder no lugar. E aí ela vai mostrar que, então, antes, a população ela reconhecia e consolidava essa diversidade, que tu não tinha uma tendência à padronização, que tudo bem ter diversidade, que tudo bem ser diferente. E que com a colonização, tu vais ter, então, a imposição de um padrão único. Você começa a anular e apagar a diversidade como um todo e padroniza. Porque tu padronizando, tu facilita a dominação e, consequentemente, a opressão. Então, aquilo que é desconhecido causa estranhamento. Você tem medo do desconhecido, você nega o desconhecido para você conseguir impor a padronização e aí dominar e oprimir. Fica muito mais fácil. Se
se for um território muito diverso, com diversas culturas, diversas formas de organização espacial, diversas formas de relação com a natureza, religiões, crenças, como é que tu vai dominar e oprimir? Então ela vai mostrar que o que a gente enxerga hoje como um padrão já dado, não questiona, é fruto do sistema colonial. E aí uma outra coisa, acho que eu estou me alongando, já vou finalizar, é só mais 2 slides. É porque eu realmente me empolguei com a discussão toda dessa segunda parte. Uma coisa que ela vai mostrar é que a ideia que a gente tem de desenvolvimento e de progresso, ela é uma ideia construída, ela é uma ideia manipulada pela colonização. Ela vai até brincar que no idioma Aymara, na língua local, não era idioma, né? Eram as línguas que tinham, tu não tinha a palavra desenvolvimento e progresso. Tu precisa criar uma adaptação dessas palavras. Então, quando a colonização chega taxando aquilo de atrasado e falando que precisa desenvolver, que precisa chegar ao progresso naquele lugar, essas palavras nem se acoplavam naquele território. E aí, o que eles vão taxar, então, como atrasado? Aquilo que não se encaixava no padrão imposto. Já que tu cria um referencial, aquilo que não se encaixa no referencial é atrasado, né? E aí começa esse jogo de representações e essa criação de estereótipos. Então, a história do atrasado, essa brincadeira de, olha, precisa desenvolver, é ruim, é feio, é desordenado, é bagunçado, é sujo. São esses estereótipos que vão condicionar o lugar do outro. Então, tu coloca o outro numa condição de inferioridade em função desses estereótipos que a própria colonização criou, porque sequer existia essa tradução para a língua local. E aí ela começa a questionar. Nessa lógica, então, entendendo essa lógica toda, quem são os desenvolvidos, né? E quem são os atrasados? Porque se alguém é atrasado é porque tem outro que é desenvolvido, mas quem estabeleceu esse patamar de, olha, você é desenvolvido e você é atrasado? De onde vem essa comparação? Essa comparação, ela foi imposta ou ela foi estabelecida a partir de um consenso? E aí, quem é o portador do progresso? Que vai chegar com o progresso para desenvolver esse outro lugar. E aí, já finalizando agora, de fato, ela vai finalizar essa parte 2 com algumas questões super interessantes e mostrar que a colonização e o desenvolvimento se convertem também em símbolos espaciais, que não são somente palavras, que isso vira símbolo. Então, o fato de a gente ter, por exemplo, e é um paralelo que eu estou fazendo, as cidades organizadas sempre nesse tabuleiro de xadrez, ou quando vai sofrer processos de requalificação, por exemplo, sempre tentar, sempre vai acabar pendendo a ser esse tabuleiro de xadrez, ele é o quê? Um símbolo espacial, porque tu não reconhece diversidade nenhuma. Toda a organização de arruamento, quadra, a igreja, o largo, é fruto desse símbolo espacial. E aí os espaços tradicionais acabam sendo, então, reconfigurados. Isso tudo são as conclusões que ela chega nessa parte, né? Ela vai mostrar o quanto que esses espaços tradicionais acabam sendo reconfigurados e assumindo, então, essas formas lineares, geometrizadas. Ela até cita o uso do ladrilho, ela cita a pavimentação. Então, não tinha isso como uma demanda de ter a rua pavimentada, de ter a praça concretada, por exemplo, de ter esse uso de acabamentos como o ladrilho. Isso não era uma demanda existente. Isso é uma demanda que foi imposta. E aí tu começas a reconfigurar os espaços como um todo. E aí ela vai mostrar por que é tão difícil, então, superar esse paradigma da colonização, porque é muito mais do que palavras, né? Chegou nos símbolos, chegou no espaço. Então ela vai mostrar, ao longo dessa segunda parte como um todo, o quanto que a colonização ela é uma poderosa, isso é até uma frase dela, é uma poderosa força desterritorializadora. Então, assim, por mais que a população continue no lugar, o lugar não é mais o mesmo. Então, continua no território, mas não é mais o mesmo território. E aí vai ter todo um discurso, então, do quanto que essa conquista, entre aspas, e ela até questiona muito essa palavra de conquista, porque conquista parece algo positivo, mas o quanto que essa conquista ela foi tão violenta. E aí tu vai ter, então, um apagamento dessa diversidade como um todo. E esse apagamento da diversidade espacial, da diversidade de relações, e aí começa a desaparecer, então, o protagonismo da natureza, da mulher, do cosmos, porque essas relações todas desaparecem, já que as relações foram agora simplificadas. E
Então, simplesmente relações produtivas, relações duais e espaços também simplificados. E aí, eu falei que tinha terminado, né? Tinha esquecido desse. Essa é uma perspectiva futura também, que ela vai falar que a gente precisa descolonizar o olhar, descer para as interações cotidianas, recuperar as memórias, os relatos, as práticas rotineiras, olhar para o passado para conseguir recuperar, compreender e reavivar esse mundo todo com novos significados. E é isso. Vai, Luna, que agora é contigo. Ai, gente, eu tô nervosa. Então, respira. Quer que te apresente? Eu vou me apresentar antes, porque fica mais fácil assim. É brincadeira. Gente, eu acho que já faço parte desse grupo de pesquisa, né, que na verdade vai se desenvolvendo e vai se ramificando desde 2015, na verdade. Não, desde 2014, desculpa, perdão, já tem 6 anos. E meu nome é Luna, eu sou arquiteta, tá, gente? A Ana foi minha orientadora e hoje eu faço parte de uma ONG chamada Laboratório da Cidade. A minha parceira, que é a Isabela, não pôde estar aqui hoje, mas aí eu vou fazer a apresentação por nós duas e tentar fazer essa discussão. Eu peço, gente, também para que tem bastante gente na sala, então eu peço para que, se vocês tiverem dúvida em relação a algum tipo de palavra que a gente use aqui, que vocês falem no chat para a gente poder responder para vocês, porque pode ser que fique alguma coisa não clara. A minha apresentação ela é a terceira parte do livro, ela é bem curtinha e ela integra um pouco de todas as partes, né? É a parte da metodologia. Então, isso aqui é a estrutura da terceira parte. Ela vai falar um pouquinho da experiência dela de trabalho durante toda a trajetória dela, acadêmica e profissional. E então, eu lembrei de muitos autores que eu li durante o mestrado. Eu acho que eu vou falar um pouquinho deles aqui, eu não quero me demorar muito. Então, se vocês puderem me dar um toque do tempo, eu agradeço. E aí, a estrutura é experiência de montagem criativa, da história oral à imagem em movimento. Ela vai contar a história do porquê que ela utiliza imagem em movimento, então filme, né, e fotografia audiovisual, na verdade. Tem 2 tópicos, criar a descobrir, e o cinema e a inutilidade da escrita. Acho que por aí vocês já sabem mais ou menos por onde ela vai. E o olho intruso como pedagogia, né, que ela vai falar da fotografia como parte integrante da metodologia dela de aprendizagem e ensino, porque ela também dá aula, ela dá aula em La Paz, né, e na universidade. Então ela tem essa trajetória acadêmica. Então ela vai falar do surrealismo, da sociologia da imagem, uma outra versão do mercado da imagem, que eu vou explicar para vocês o que é, as fotografias do fazer e a epistemologia como ética. Esse tema da epistemologia como ética se liga muito ao que a Tainara falou agora. E ela finaliza o capítulo com 2 entrevistas, de uma entrevista que ela dá para uma revista e também de conversas com Boaventura de Souza Santos, que ela troca e-mails e conversas, enfim, com ele. Tá. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa primeira parte, que é a experiência de montagem criativa e da história oral à imagem em movimento. E aí ela faz anos de experimentação com audiovisual e também através dos seus trabalhos acadêmicos. Ela vai utilizar as visões da etnohistória, da semiótica, da arqueologia, e ela vai fazer análises iconográficas.
tá? Análise de imagens e também do significado do que está dentro dessas imagens, né? E ela faz todo esse apanhado de analisar as imagens para tentar desenterrar enfoques sobre a matriz civilizatória indígena, né? O que é da história que foi apagado, né? Então, ela, através de imagens, ela busca o que da história foi apagado pelo marco civilizatório, né, espanhol, né, europeu, no caso. E aí ela vai falar da importância da imagem, da fotografia ou do cinema, né? Então, aqui no Brasil, eu acho que a gente fala muito fotografia e cinema como audiovisual, né? Apesar de ela não utilizar muito essa palavra. Então, ela vai explicar o motivo do porquê que ela utiliza a imagem ao invés da escrita, né? Para fazer todo o trabalho dela. Ela diz que a imagem, ela traz uma expressividade pessoal muito maior, tá? Ela consegue expressar a oralidade, porque a oralidade ela é um tema muito complexo. E não só muito complexo, como se você está na frente da outra pessoa e a outra pessoa está te contando uma história, ela não está só te contando uma história e tu está ouvindo aquilo como se fosse a palavra escrita, né? Ela está se portando de uma certa forma, né? Ela está fazendo movimentos com as mãos e tudo mais. Então, ela utiliza a imagem porque a imagem retrata muito melhor esse tipo de... Retrata não, né? Na verdade, a imagem, ela registra muito melhor, né? Esse tipo de possibilidade de te contar uma história e de te passar um saber, né? E a imagem, ela também acaba te passando muito melhor essas tramas complexas e sinestésicas das histórias que são contadas. Então, ela busca a palavra escrita, ela divide em muitos quadradinhos, em muitas caixinhas, todos os saberes, né? Então, a gente sabe que existe algo escrito para cada saber do saber europeu, né? Tem algo escrito para a filosofia, tem algo escrito para a história, tem algo escrito para as artes, tudo tem de coisa escrita, né? E é tudo dividido, né, em disciplinas diferentes, em caixas menores, e menores, e menores, e menores. Então, ela vai falar que o audiovisual, a imagem, ela tem a possibilidade de colocar muito mais informação e muito mais, e você consegue entender toda essa interdisciplinaridade numa imagem, por exemplo. Então, a imagem, ela registra a paisagem social e cultural e ela registra o tecido social. Então, a partir desses dois autores, né, que o José falou anteriormente, que é o Melchior, dois autores, olha doida, desse artista, né, do Melchior Maria Mercado e do Jorge Sanguinas, que é um cineasta, né, através desses dois trabalhos que a gente colocou, inclusive, exemplos, né, no material compartilhado. Eu tentei buscar e tentei colocar todos os exemplos que ela dá lá nesse material. Então, esse material todo é facilmente encontrado na internet. Todos os vídeos que ela coloca, né? Enfim. E aí ela vai falar que todos esses outros trabalhos, inclusive o Melchior e o Jorge, conseguem expor em imagens essa paisagem social e cultural, e não só isso, mas também como toda a violência que essa paisagem social e cultural contém, né? A violência, o racismo, a negação cultural, enfim. E aí,
no período que foi construído o sentimento nacionalista boliviano, tudo foi os povos originários foram colocados todos no mesmo bolo como povos originários, né? E, desculpa meu erro de português aqui na democratização, mas esse sentimento nacionalista e esse discurso da democratização acabou reforçando muito racismo e muita exclusão, porque você coloca tudo tudo no mesmo saco e parece assim que todo mundo não tem, que os povos não têm as suas próprias culturas diferenciadas, né? E isso é regra número 1 da colonização, né? Tirar a possibilidade de fala do outro, né? Para que ele não possa ser diferenciado, né? Então, ela vai falar de toda essa possibilidade da oralidade. A oralidade, ela tem as possibilidades da transformação, da expressividade, do sentimento. Sentimento 2 vezes, não era isso que eu queria colocar, né? Mas a gente vai fazendo e às vezes se perde. Transformação, expressividade, sentimento. Existe uma relação mútua na oralidade. Não é só a pessoa falando para você, mas é você também falando para a pessoa. E essa troca, né, que a oralidade, ela permite, né? Também tem a imaginação, né, a relação de escuta, que é justamente essa troca, e a oralidade é ativa, tá? E, por exemplo, quando a gente está falando com uma outra pessoa e a outra pessoa está contando uma história, a gente tem a possibilidade de questionar a partir dessa história, diferente de um trabalho escrito, né? Que ele já vem, você lê e absorve todo aquele conhecimento ou aquelas informações que estão ali e não tem a possibilidade de réplica na mesma medida, né? E até também a oralidade, ela tem uma característica que eu acho que até o Bourdieu, que é um autor também muito famoso francês, ele acaba falando um pouquinho disso, né? Que quando os países se tornaram países, né? E existiam muitos dialetos dentro das línguas, né? Então, existiam muitas formas de se falar francês, existiam muitas formas de se falar português, existiam muitas formas de falar a língua, né? E depois, aquilo dentro das escolas, por uma questão de sincronização, né? De todo mundo conseguir acessar uma mesma linguagem, muitos daqueles dialetos sumiram, desapareceram, né? Então, a forma de falar também é uma forma de você colonizar, né? Então, a oralidade, ela tem todos esses aspectos que no filme é muito mais fácil de você colocar do que na escrita, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa parte do criar a descobrir e do cinema e a inutilidade da escrita. Ela, dentro dessa parte do criar a descobrir, ela vai falando dos trabalhos dela, né? Eu trabalhei no livro tal, trabalhei no filme tal, enfim. E ela faz um trabalho e ela percebe que a geração em que ela está é muito diferente. Ela faz um trabalho, na verdade, sobre visões anarquistas, né? E ela começa a perceber que as pessoas que ela está fazendo o trabalho, que ela está pegando os testemunhos, que ela está fazendo as entrevistas, tem uma visão muito diferente sobre anarquismo do que ela, né? Fala de um movimento trabalhista da Bolívia e tudo mais. E aí ela começa a perceber que isso é uma questão geracional. E o quanto é importante, na verdade, que as pessoas participem para que elas coloquem as suas próprias visões dentro da montagem. Então, a montagem criativa era dela, a montagem criativa do livro, né, que ela estava fazendo, era dela e de mais uma outra colega. E aí ela começa a perceber do quanto era importante que as pessoas participassem dessa montagem
para que eles garantissem, né, que eles tivessem, que a visão deles estivesse inserida dentro do livro, né? E a importância também de você perceber para isso, para quando você não tem afinidade com um certo assunto, de você tentar se abrir para aquilo que aquele entrevistado está te falando, apesar de você não concordar ou de ver de alguma forma diferente, o quanto é importante que você se abra para que aquela dimensão teórica, criativa, prática e de experiência vivida também tenha parte dentro da imagem que ela está passando. Porque eu estou aqui falando para vocês de um livro que eu li, por exemplo, eu estou falando muito também a partir da minha visão e do que eu achei importante dentro do livro, né? Quando vocês forem ler o livro, vai ser diferente, vocês vão ter outras visões, né? Enfim. E aí, ela vai falar que a escrita ela parte de um conhecimento racional, né? E a escrita, ela é a legitimação de um tipo de poder, né? Não tinha os povos originários não tinham esse negócio não tinha essa visão, né, da escrita, né? Era muito mais corporal, era muito mais natureza, era muito mais o cosmos, era muito mais dessa forma. Não tinha a passagem de conhecimento, ela não era através da escrita, né? Ela se fazia através da oralidade. E por isso ela acha que o cinema é uma ferramenta que consegue mostrar isso de forma muito mais que consegue comunicar a oralidade de forma muito mais possível de as pessoas conseguirem se apropriar daquelas imagens e construírem as suas próprias narrativas, né? Porque o impacto do filme para a pessoa tem possibilidades reflexivas que não é dada por uma palavra. Ela é dada pela interpretação, sentimento, pela emoção que te causa, né? Através do sensorial, do emotivo e do intelectual. Vão fazer interfaces metafóricas. Você vai fazer a sua própria cognição, ou então vai ocorrer uma cognição coletiva, tá? E a partir daí você consegue construir uma narrativa ou uma narrativa coletiva, né? E é importante para empoderar essas populações, empoderar as mulheres, enfim, ela fala de diversos trabalhos que ela faz, né? Empoderar as pessoas a partir do que vem de dentro e não do que é dado para eles, né? Não do que é falado, que deve ser, né? E ela vai falar dessa mirada Cherre, né? E a mirada Cherre, ela vai definir aqui nessa terceira parte. Eu vou ler para vocês, porque o Cherre é uma palavra que quer dizer gris, né? Quer dizer um cinza manchado. E ela vai falar que é um cinza manchado formado por uma infinidade de pontos pretos e brancos que se unem para a percepção, mas permanecem puros, separados. É uma forma de pensar, tá? Falar e perceber, que se baseia no múltiplo e no contraditório, não como um estado transitório que deve ser superado, como na dialética, mas como uma força explosiva e contenciosa, que potencializa a nossa capacidade de pensamento e ação. Opõe-se assim às ideias do sincretismo, do hibridismo e da dialética da síntese, que estão sempre em busca da superação das contradições por meio de um terceiro elemento, harmonioso e completo em si mesmo. Então ela vai falar que esse olhar Cherre, né, das realidades, na verdade não é que é para elas se complementarem ou para elas se misturarem, ou enfim, são olhares das realidades, mas fazer com que elas continuem puras, né? E tentar ver a partir dessa perspectiva, né? E aí ela propõe esse olhar Cherre. E ela vai propor esse olhar justamente através do cinema e da fotografia, mas dentro
da academia, né, que ela dá aula e tudo mais, ela vai trazer a fotografia como uma metodologia, tá? E a fotografia, ela vai te trazer um paradoxo temporal, né, que é o tempo em que você enquadra, né, aquela imagem, então que você lê aquela imagem, que pode não ser sua, e o presente, onde você está lendo, decifrando aquela imagem de alguma forma. Então, ela vai utilizar uma série de conceitos enfim, dialetos, né, de povos originários, dos aimaras, que às vezes é até difícil de explicar, né, mas ela vai trazer esse conceito do Mankapacha, que é assim que eu leio, né, na verdade, deve ter uma fala específica, enfim, para essa expressão, que vai falar de emoções, das expressões faciais, da sinestesia, né? E dessa organização de códigos e símbolos. Então, você consegue ver numa imagem uma organização de códigos e símbolos que vão te trazer emoções, que vão mostrar as expressões faciais, a sinestesia, que vão mostrar aqueles costumes, a forma de fazer algo, né? E que a escrita não dá a possibilidade. E a própria fotografia também, ela condensa um surrealismo muito grande, que é a possibilidade de ter muitas realidades dentro do quadro, né? E é a possibilidade de ter o presente e ela fala de um passado não digerido, né? Porque é um passado que ele está resistindo, né, ao apagamento. Então, esse passado não digerido, ele está dentro de um quadro e ele é muito importante. E eu trouxe muito essa questão do surrealismo para a nossa realidade, onde muitas vezes a gente vê, é surreal aquelas imagens que a gente vê das cidades, né? De repente um prédio imenso do lado de um canal que tem um monte de palafita, um monte de lixo no canal, e aí um prédio com uma piscina, todo, enfim, aquilo que as pessoas almejam, né? Ou que pelo menos a maior parte das pessoas almejam. Uma limpeza, uma organização diferenciada também. Ou então, e aí a gente fala assim, nossa, isso é surreal, né? Numa imagem a gente está conseguindo ver duas realidades completamente diferentes dentro daquilo. E ela não fala só disso, ela fala de culturas, né, sendo capturadas dentro desses quadros que condensam esse surrealismo, né? E isso traz possibilidades reflexivas para o espectador. E aí ela vai falar de como é que é essa metodologia dela, né? Ela faz um trajeto metodológico com os alunos dela, onde ela utiliza a câmera. A câmera é esse olhar intruso que causa até desconforto às vezes, né? Quando você vai tirar foto de uma pessoa, às vezes a gente está tirando foto de uma pessoa e aquela pessoa olha meio assim, por que essa pessoa está tirando foto minha? Né? Às vezes a gente vai nas feiras e tudo mais e tira foto e por que ela está tirando foto aqui? Às vezes a pessoa até te questiona, né? E ela vai falar justamente dessa utilização da imagem. E o trajeto metodológico dela, né, é o ver, o olhar, né, que é o mirar, que ela chama, e o representar. Então, ela vai trazer esses passos para dentro de sala de aula, onde os alunos devem pegar imagens ou tirar imagens, andar pela rua, fazer observações etnográficas, tá? E eles devem montar uma sequência de imagens onde eles constroem narrativas, tá? E junto, fazendo uma relação com a sociologia clássica. Então, o que ela percebe que ocorre nesse exercício, né? Ela
começa a perceber que ocorrem fissuras no saber acadêmico, que o saber acadêmico não sabe explicar certas relações, e que quando você explica algo sobre outra pessoa, você começa a ver, e ela conhece muito, né, dessa cultura dos Aimaras e tudo mais, então ela começa a perceber certos silenciamentos, no sentido de aquela pessoa que está explicando aquela imagem está fazendo uma leitura dela sobre aquilo, sobre coisas que ela nem mesmo conhece, é só um exercício, né? E ela começa a perceber assimetrias culturais, né? Ela consegue, às vezes, até ver desprezo a uma certa cultura, né? E baseado nesse choque de realidade, tá? Eu vou passar mais rápido, porque, enfim, eu já estou falando muito tempo. E ela vai perceber que... e aí ela vai também começar a fazer um trabalho prático numa reforma de um espaço em ruína. Ela vai falando, tá, de todos os trabalhos que ela faz. E, por último, ela começa a falar do trabalho prático específico, né? E como esse trabalho prático e comunitário, ela vai reformar uma casa em ruína, né? Um espaço em ruína. E aí ela começa a participar desses momentos de forma muito comunitária, com todo mundo que está participando do projeto também, de reforma desse espaço, né? Eles vão reformar e depois utilizar esse espaço. E como é que a câmera passa a ser essa ferramenta, na verdade, quase um ritual, porque eles fotografam e registram todos os momentos dessa reforma, né, desse trabalho prático. E ela não é mais o olho intruso, ela fala, né? Ela já é uma forma de registro, uma forma ritual. O registro, ele passa a ser um ritual, tá? E ela vai perceber como esses momentos comunitários fazem com que eles se conscientizem o tempo todo e critiquem modelos individualizados, e é justamente o modelo individualizado é justamente um código dessa modernidade alienada, que ela chama. Então, ela vai mostrar que o comunitário vai falar, né, na verdade, descrever, né, como esses momentos comunitários dão o tempo todo assunto e eles mesmos criticam esses códigos o tempo todo por conta desses momentos comunitários. E aí, essa imagem... E aí ela vai utilizar essas imagens do fazer, tá? De como é que eles fazem, e ela começa a perceber que as imagens mostram eles fazendo coisas que nem eles sabiam que sabiam fazer, né? E que eles achavam que era um conhecimento apagado. E como é que a imagem, na verdade, mostra que não é um conhecimento apagado e que está ainda sobrevivendo através desse fazer que não está registrado na escrita, né? Ela faz muito essa comparação da imagem com a escrita, tá? Na metodologia, porque ela está justificando o motivo dela utilizar esse tipo de comunicação, né? E aí ela vai falar sobre a epistemologia como ética. Na verdade, ela vai reconhecer que existe, a partir desse trabalho, né, todo o que ela faz, de escrita e de livros, de audiovisual, e também dessa parte prática, né, que ela botou a mão na massa na construção dessa casa e tudo mais. Ela vai falar do surgimento de polos epistemológicos e éticos, né, onde de um lado vai estar a direita, ela faz, né, o contraponto da
direita, da esquerda, do masculino, do feminino, da escrita e do trabalho corporal, tá? Do pensamento racional e do trabalho corporal também. Ela faz esse contraponto, e aí ela vai fazer o contraponto com o que aquilo significa dentro da língua que ela escolheu se comunicar também, né? E esse polo epistemológico, na verdade, ela faz uma proposição, a proposição justamente dessa mirada Cherre, né, que é para abrir e ampliar um terceiro espaço, tecendo os dois mundos em uma trama. Ai! Eu não consigo ler porque. Ah, tá. Consegui. Ela vai propor, né, essa mirada Cherre como uma ética e uma epistemologia do fazer, na verdade, né, de tentar trazer a prática para que a gente perceba as colonialidades, né? Ela vai propor essas práticas para a gente estar sempre percebendo as colonialidades, né? Do dia a dia, do nosso corpo, da nossa cultura, enfim. E ela propõe abrir e ampliar esse terceiro espaço, que é o espaço Cherre, tecendo os dois mundos opostos em uma trama dinâmica e contenciosa, em que ambos se interpenetram sem jamais se fundir ou hibridizar, né? Ela propõe esse olhar Cherre para justamente entender e essa criação desses polos, né? E fazendo o contraponto sempre entre uma forma de ver o mundo e a outra forma de ver o mundo. E é isso. Demorei muito, falei muito. Muito obrigada, muito agradecida. Eu agradeço também aos ouvintes, né? Eu acho que foi maravilhoso. Ainda bem que nós gravamos, porque a gente teve aqui uma experiência única, eu imagino, porque a obra foi toda traduzida, assim, apresentada, e ela está aqui para instigar a gente a pensar o quanto disso é pertinente na nossa realidade, né? O quanto disso faz sentido aqui onde a gente vive, seja aqui em Belém, seja em Abaetetuba, seja em Marabá, o que quer que a gente considere como um território que está sempre dentro desta Amazônia, né? E onde a gente tem assistido processos muito semelhantes ao que ela descreve para a Bolívia. Então, para não alongar, eu queria que vocês respirassem, né? E me dessem mais 5 minutinhos para eu mostrar para vocês a atividade, por que a gente fez todo esse resumo, enfim, né? Então, a gente queria ver se a gente conseguiria agora dialogar com essa obra. A gente não está pedindo para que vocês leiam. Eu imagino que essa apresentação ela já tem assim, uma riqueza de detalhes enorme, ela vai ficar gravada, ela vai estar disponível. O guia de leitura também vai apresentar alguns elementos, e quem desejar pode ler, né, o livro também. Mas a gente imagina que essa apresentação já seja... já nos dê combustível para realizar alguns exercícios de perspectiva aqui da nossa realidade. Então, dentro do nosso contexto atual, a gente tem uma limitação enorme. Não será possível pedir para vocês saírem tirando fotografias ou observando situações, em função da existência de um problema sanitário, uma crise sanitária. Nós temos uma pandemia ainda em curso, e essa é a razão da gente aqui fazer um esforço de utilizar registros que já tenham sido colocados, que estejam disponíveis na internet, assim, como primeira premissa, né? Eu acho que se alguém tiver facilidade de fazer algum tipo de incursão, aí, ok, mas aqui a gente não está pedindo isso, de forma alguma. Então, por conta dessa situação, a gente selecionou alguns temas, por exemplo, o lugar do abastecimento, a feira, o mercado, para alguns, ou o supermercado e o shopping para outros, não é verdade?
é a mesma coisa para todo mundo? Não, nós temos a nossa diversidade. E como seria a gente utilizar os registros que estão na internet a respeito desses tipos de espaços? Será que a gente vai encontrar muita coisa sobre a feira, né? Aquela feira que é mais popular, tanto quanto a gente vai encontrar sobre os espaços de um consumo mais elitizado, né? Se a gente pensar também no espaço da festa, quando a gente fala em festa aqui, a gente vai imaginar, talvez alguns pensem na festa do Círio, outros vão pensar na festa da aparelhagem, outros vão pensar no show, na boate, enfim. Então, quantos desses espaços são associados a uma perspectiva popular, né? Daquele que tem sido estigmatizado, do colonizado, né? E quantos estão associados à perspectiva da elite que se coloca como moderna, né? E que acompanha as tendências globais. Se a gente pensar também no lugar do encontro, aonde a gente se encontra? Olha, vejamos nós aqui que nos encontramos agora nessa janela virtual, né? Quem usa, né, a rua, quem usa a casa, quem usa o clube, né? Enfim, eu imagino aqui que a gente tenha algumas possibilidades de reflexão a respeito do que seria o espaço do encontro. Será que a rua é o espaço do encontro para nós, né? Sob qual perspectiva, né? Então, sempre a gente está aqui colocando esses temas para eles serem vistos, pelo menos a partir de 2 pontos de vista, né? De alguém que assuma, né, a perspectiva da elite, ou de alguém que assuma a perspectiva dos grupos populares. Outro local, outra temática, a arte. O que é a arte, né? A representação, assim, a gente imaginou que na internet existem algumas oportunidades de interação a partir de perfis do Instagram, enfim, alguns artistas colocam suas obras, enfim, seria possível a gente interagir, dialogar com registros que são feitos de situações, às vezes com realismo, às vezes romantizadas, às vezes com uma preocupação estética maior, noutras vezes mais bruta, enfim. Então, como é que é o grafite, como é que é a pintura, a fotografia, né? A partir dessas diferentes perspectivas. E o tempo, né? Como é que o tempo se coloca para nós? Né? Aquilo que a Tainara estava colocando. O que é o tempo do relógio, da eficiência, né? Ou como é que a gente teria o tempo da natureza, do cotidiano, enfim. Então, a gente coloca aqui esses temas e provoca vocês, a gente gostaria muito que vocês se subdividissem em grupos, que no nosso Padlet, no nosso mural, a gente pudesse ter esses 5 temas, com uma sucessão de registros fotográficos, vídeos, o que vocês quiserem, abaixo deles, de comentários. Nesses comentários, vocês vão dizer para a gente o que está colocado ali, que a gente vê, né, naquela imagem, naquele vídeo, que de alguma maneira cria uma situação de valorização ou desvalorização da cultura popular, que gera para a gente algum sentimento de racismo, de machismo, de LGBTfobia, de capacitismo em relação às pessoas que têm deficiência, ou qualquer outra forma de intolerância. Então, a gente começa aí a criar, né, uma capacidade de compreender essa diversidade e, algumas vezes, como a gente foi sendo induzido, né, a desenvolver intolerâncias. Né? E, em sequência disso tudo, o que nós faríamos? A gente espera que vocês tragam isso para a gente numa próxima reunião e a gente possa aqui em conjunto, né, a partir do que já vai estar lá registrado no mural, discutir. Vocês podem fazer defesas, enfim, e a gente tirar diretrizes que estão lá colocadas como uma última etapa do nosso ciclo de conversas, né, dessa roda de conversas aqui, dessa obra, né, onde a gente pudesse criar, apresentar estratégias para que novas representações sejam criadas, né, para que a gente reduza essa situação de desigualdade, comece a trabalhar pela produção de novas formas de escuta, de observação, e consiga, dessa maneira, destacar aquilo que tem demonstrado e que está presente, o nosso respeito e a nossa ligação com a natureza, com a nossa cultura, e
no final das contas, a gente pode começar a partir disso tudo, produzir a contribuição que a gente deseja para a nossa formação, né? Para a nossa formação profissional, ver como é que isso dialoga com aquilo que a gente tem recebido de conteúdos na escola, né? Nas escolas onde a gente está aqui, que temos aqui representadas, e que se tudo isso ficar bem bacana, a gente leva para o nosso conselho, a gente leva para a geração das nossas escolas e mostra para essa nossa geração de acadêmicos, de mestres, né, que a gente pode sim encontrar muitas coisas de valor muito próximo, muitos temas e eventualmente novas formas, né, novas metodologias para interagir com essa nossa realidade, né? O que vocês acham? Eu paro de falar aqui, queria saber o que o grupo diz, né, a esse respeito, e como é que a gente pode se organizar para dar conta disso. A gente já fez essa primeira parte, e na segunda parte o protagonismo é de vocês. Alguém gostaria de se inscrever? Ou se manifestar? Pode falar. Eu posso? Claro! Eu queria saber se esse recorte que a gente vai fazer é só Belém, ou se a gente pode pegar experiências, por exemplo, eu que tenho uma experiência profissional de andar por aí pelo meio do mato, né? Se eu posso já pegar esses recortes dessas andanças e trazer. Eu acho que o nosso foco aqui, ele é, assim, da Amazônia, né? Dessa nossa parte aqui da Amazônia, que a gente conhece melhor. Então, eu não imagino, não vejo nenhum problema da gente criar representações que sejam de Belém, que sejam de uma vila, que sejam de uma zona que está inserida na floresta. Enfim, a gente quer mesmo explorar essas conexões e essa riqueza. Então, a questão é ver que registros tu pode dispor. Então tá. Então vou fazer esse garimpo aí de arquivos. E Ana, e também, tipo, de repente, se as andanças das pessoas fizerem um contraponto, tipo, com a nossa realidade, ainda que sejam experiências de fora, né, que faça esse mesmo contraponto com a nossa realidade, de repente também seja legal. Sim, pode criar um contraste, né? A questão aqui é a gente conseguir administrar o mural. Então, o mural, ele foi criado com 5 colunas, cada coluna tem um tema, né? Um desses 5 temas que foram lançados aqui, porque a gente precisava deslanchar de alguma forma, né? E, a partir disso, ver qual é a dinâmica que vai surgir aqui. Acho que o Jesus tem que falar. Eu proponho apresentar um vídeo de 11 minutos sobre feiras e mercados populares. Eu fui um dos partícipes de um projeto que foi registrado no CNPq, de 2010 a 2016. Então ele fala das feiras de modo geral e, claro, das feiras, 5 feiras daqui de Belém, mas com reflexo até mundial, né? Um reflexo, conversando com os autores de um modo geral, embora haja as especificidades, como no fim do vídeo diz. Mas tem esse lado do encontro, da sociabilidade, e que a feira produz, né? No caso, a feira popular. Jesus, tu tens isso como é que eu posso dizer? Ele está arquivado em algum lugar onde a gente possa acessar por meio de um link, porque a gente pode colocar no link do grupo, no link, na página. Pode ser, tá. Tem no YouTube. Isso, então tu mandas o link para o Bruno, que ele pode colocar à disposição e já seria uma primeira referência, né? As pessoas podem utilizar. Já pode, exatamente, nem precisa exatamente esperar uma próxima reunião, sem dúvida nenhuma. Não, já coloco lá. Assim, a questão aqui é saber como é que a gente pode se organizar, e as pessoas que eu imagino que sejam de origem diversas, eu não sei quantos aqui se conhecem, né? Quem é que pode também trabalhar junto com a Bruna, enfim, a gente vê se consegue criar aí uma dinâmica para dar corpo, né, a esse nosso esforço coletivo. Eliana, mas tu acha que precisa dividir o grupo? Não pode cada um colocar dentro das 5 categorias as suas representações?
Se a ferramenta permitir, pode sim. A questão também é mais tarde ver se a gente consegue que quem optou por um determinado... Assim, se a gente consegue organizar o debate, na verdade. Era para ver se a gente conseguiria aglutinar um pouco as pessoas para elas poderem se encontrar fora dessa sala virtual, ter uma situação de discussão e isso poder vir para a nossa próxima reunião com um pouco de... já um pouco espremido, para a gente ter a possibilidade de todo mundo falar, ou então a gente vai subdividir em um determinado número de reuniões, né? Isso é uma outra possibilidade. Então, a gente tem hoje aqui 27 pessoas que ficaram a maior parte do tempo, digamos que uns 24 sejam 20 e poucas pessoas, né? Que nos acompanharam. Então, é ver como é que a gente pode criar uma situação delas todas se manifestarem, se elas vão confiar que a gente leiam tudo no Padlet. Por exemplo, eu posso espelhar a tela aqui para mostrar o Padlet que o Bruno mandou? Sim, por favor. Deixa eu ver se aparece. Tá aparecendo? Tá chegando. Já. Olha, esse aqui que o Bruno mandou, que seriam nas categorias que tu apresentaste. E aí, se cada pessoa, por exemplo, eu queria postar sobre o gás de abastecimento, eu crio o meu e conecto ele. Cadê? Eu conecto a uma outra postagem. E aí, cada um vai vinculando o seu. Então tá ótimo. Se esse formato permite isso, então pode ser. Cada um trabalha. A questão é a gente conseguir que todo mundo, de alguma forma, interaja, né? Vai ser muito legal se as pessoas a gente puder ver o nomezinho da pessoa, então, né? E todo mundo puder ler e a gente ter a oportunidade de conversa na próxima reunião. Só algo que talvez você não tenha comentado, eu não sei quantos de vocês conhecem a ferramenta que a gente está utilizando, o Padlet, mas ele é bem intuitivo. Para vocês participarem, né, fazer a contribuição, vocês vão precisar criar uma conta. Vocês podem usar a conta do Google mesmo, criem sua conta do Google e lá vocês vão ter acesso a esse mural que a Tainara acabou de mostrar, a forma como ele está mesmo, e lá vocês vão fazer os comentários. Qualquer dúvida, a gente não colocou ainda, Ana, tutorial, mas eu posso colocar também um link no YouTube que eu estava me acompanhando. É bem simples, assim, de 2 minutos de como funciona o Padlet, e aí vocês vão ter acesso a contribuir, né, com as informações que vocês quiserem. Imagens, vídeos, textos. Eu acho que é assim, super rico, muito interessante também, uma cidade que é muito instigante para a gente fazer esse tipo de mirada, né? Olhar, tem muita diversidade, muita coisa legal. E vocês são jovens que têm muito mais informação sobre tudo isso, né? E eu imagino que vai vir uma coisa muito legal. Jesus, tu queres falar? Não, ok. Eu fiquei maravilhado de ver as 3 apresentações e de interagir. Ficou uma dúvida, porque quando eu convidei a Ariane, deve estar aí ainda a Ariane, Sim. A gente iria participar com alguma coisa relativa à música, à instrumentação, a instrumento musical e alguma coisa assim, para oferecer oficinas pensando nessa questão do que às vezes tem, por exemplo, o carimbó é mais o gênero masculino, no entanto, o feminino está tomando conta do pedaço. Em Guaraci tem grupo da Nazaré do Ó, um grupo muito interessante. Ela vem tomar conta dos instrumentos e é compositora, e ela mesmo canta o carimbó. Então, eu pensei por esse lado. Aí eu não sei como é que a gente que está a nossa inserção de um modo mais prático, quando for fazer oficina, dentro do contexto do projeto, né? Mas a gente vai rematando. No momento eu vou apresentar, vou pedir que o Bruno faça essa inserção do vídeo e depois a gente vai conversando. Isso aí é uma questão geral.
duas coisas, deixa eu te explicar. Primeiro, que é muito bem-vinda toda a tua experiência com as feiras e mercados. Segundo, é muito bem-vinda a experiência com a arte, com a música. A música está lá dentro da arte. O carimbó, o tecnobrega, os ritmos todos daqui, tudo, a gente pode eleger a música ao invés da fotografia, para fazer essa leitura desse nosso imaginário, por exemplo. Mas, assim, o projeto ele tem 3 componentes. Um é esse tipo de círculo de leitura, o outro é a oficina para a gente trabalhar com as escolas, com 2 escolas pelo menos, e um terceiro é um evento onde a gente quer trazer justamente esses outros atores. A gente quer trazer alguém que seja artista, alguém que seja do movimento social, e aí vai ser uma hora deles falarem, enfim, a gente vai ter que sentar e organizar isso tudo, né? Essa aqui correto. Legal. Tá? Está em aberto. Beleza. Isso, então a gente pode, a partir daqui, fazer uma preparação, como nós fizemos para esse momento hoje, né? Dessas outras ações, e a ideia sempre é esclarecer, disseminar esses novos conteúdos, essas novas perspectivas, mostrar que a gente pode ter uma autoestima muito maior daquilo que é a nossa realidade, a nossa cultura, os nossos corpos, né? E valorizar, né? Tudo que a gente tem. Então, ao invés da gente ficar desejando, né, uma coisa que aparentemente é inalcançável, a gente enxergar tudo que ainda acontece aqui e que nos permite construir, né, muitas coisas maravilhosas. Eu acho que essa mirada gris que ela nos apresenta, para a gente perceber que está tudo lá, né? Está tudo contigo. Legal. Enfim, então, a primeira questão para nós foi essa, entender melhor esse pensamento, se ver como latino-americano, como sul-americano, como amazônida, né? Se ver como um ser humano que é único e tem muitas histórias para contar. Legal. Parabéns. Oi, gente. Tá bom. Diga, Júnior. Então, a Ana estava falando isso sobre nos reconhecer, né? E eu já estava pensando nisso um pouquinho. E talvez seja um bom ponto de partida a gente se entender enquanto seres diversos, né? Talvez até para a gente se conhecer aqui, para a gente saber o que nos constrói no nosso cotidiano, sabe? O que está contido ali na nossa casa, no que a gente vive. Porque a gente tenta muito entender o outro e esquece de se entender primeiro, né? Para saber como que vai entender o outro. E enfim, isso de um ser latino-americano, de estar ali incluso na sociedade, enfim. Acho que toda essa parte da imagética, ela trabalha muito com isso, né? Existem muitas imagens que compõem nossa realidade o tempo todo. E o que eu ia propor, só, enfim, pelo menos para a conversa, da gente talvez trazer isso na próxima vez, de entender o que a gente está incluso, o que circula a gente, o que é de diverso em nós, nos entendemos enquanto pessoas diversas e ao invés de só buscar imagens externas que vão ser importantes, que vão vir, mas saber o que compõe a gente e a gente vai acabar, né, nos comparando e tendo empatia pelo outro e sabendo que, né, que muita coisa diferente compõe a gente. Só isso que me passa pela mente. Júnior, será que a gente podia abrir um outro mural para as pessoas se colocarem, se apresentarem como elas quiserem e dizerem qual é a expressão que elas querem trazer para o grupo? Será que é isso? Talvez seja uma boa opção. É um outro espaço onde isso possa ser construído. E aqui é sempre como se fosse assim, o mini delicado, sei lá, do que a gente que é composto pela gente, sabe? Tá. E a gente consegue apresentar isso e, né, olha, somos aqui, eu sou muito diferente de ti, isso nos faz, né, equíveis. Ok, então a gente vai abrir mais esse mural e aí vocês vão ficar livres para se colocarem lá e se representarem como desejarem. E quem mais for chegando. Alguém mais quer se manifestar? Vai rodar, gente? A outra é assim, e aí, rolou, deu para entender, ficou alguma dúvida? Eu acho que também pode rolar esse momento de esclarecimento, se houver necessidade.
E também se você já tinha tido contato com essas literaturas que falam sobre descolonizar, né, o ser, o saber, o fazer, né? E acho que tem até, eu acho que ela fala logo no início também algo bem similar a isso que o Júnior propôs, que é sobre a prática de você descolonizar a sua própria imagem, né? Do que você faz que é diferente, né, daquilo que é proposto como padrão, né? E como é que isso te coloca uma perspectiva de outro também, né? É legal isso. Então, interessante isso aí que o Júnior já falou, sendo que era uma proposta da própria autora também, né? Logo no início. Bem legal isso. Pois é, então eu acho ótimo. Agora, eu queria lembrar que o grupo está lá, composto, todo mundo pode se manifestar no grupo. Se vocês ainda souberem de pessoas que desejem participar, a gente reativou as inscrições. A gente espera que a gente não perca, né, inscritos daqueles que já tinham se colocado interessados. E, a partir dessa expectativa, vocês podem dizer o que vocês acham que seria oportuno, que a gente vai ajustando, porque a ideia é essa, é que a sala seja acolhedora e seja de todo mundo. Então, se tiver aí alguma ideia que emerja mais tarde, coloca lá, a gente vê se é viável dentro dessas plataformas que a gente pode utilizar, né? Circunstâncias que a gente tem. E a ideia é a gente ir fazendo esses registros, para isso ir ficando, formar uma memória, e como disse a Jaqueline no início, tem tanta gente que vive nessa mesma situação que a gente, lá em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, temos os nossos amigos lá de Moçambique, além dos nossos conterrâneos sul-americanos. Então, a gente está aqui na maior universidade do Norte, na universidade mais antiga, enfim, né? E a ideia da gente é essa, é espalhar sementes. Mas eu imagino que também seja tempo da gente encerrar, infelizmente, né? Se ninguém quiser falar, em função das rotinas, tempo doméstico. Eu tenho certeza que muitos querem falar, mas devido ao adiantado da hora, realmente. Parabéns ao grupo, parabéns, Ana Cláudia. Eu acho que bom rever a Jaqueline. Um abraço a todos aí, gente. Eu estou me retirando nesse momento da sala, peço licença. Um grande abraço. Obrigada, Jesus. Então, eu imagino que o tempo doméstico clama, né? E agradece muito a participação, a perseverança, e fica aguardando. E a gente vai lá no grupo, então, conforme as reações, sugerir a nossa data de retorno com esse material. Tá bom. Eu também preciso ir. Minha criança está gritando já ali, me esperando. Isso aí. O tempo doméstico clama, né? Então, gente, um grande abraço, e a gente conta com vocês. A gente já fez a nossa parte, agora a bola está com vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Luna. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Pilar. Era